Se o fim do mundo fosse um filme, como ele aconteceria? Invasão alienígena? Mortos-vivos correndo pelas ruas? Hollywood nos acostumou a imaginar o apocalipse como um espetáculo cinematográfico repleto de explosões, batalhas épicas e protagonistas heróicos. Mas se eu te dissesse que o verdadeiro fim do mundo já começou e ele não tem nada de espetacular? A ameaça não vem do espaço, nem de criaturas fictícias. O perigo é muito mais real e mais próximo do que imaginamos. Cientistas alertam há décadas sobre catástrofes que podem levar a humanidade à extinção. Mas, diferente dos filmes, essas ameaças não possuem trilha sonora dramática. Elas são silenciosas, progressivas e estão acontecendo diante dos nossos olhos. E um relógio vem marcando a proximidade desse perigo como se fosse um termômetro do nosso destino. O relógio do juízo final. Criado em 1947, esse relógio simbólico mede o quão perto estamos do colapso global. Quanto mais perto da meia-noite, maior o risco de destruição da civilização. E em 2025, os ponteiros chegaram ao ponto mais crítico da história. Faltam apenas 89 segundos para a meia-noite, que representa o fim do mundo. Isso significa que estamos mais próximos do fim do que jamais estivemos. Não por um evento único e devastador, mas por 3 fatores que ameaçam o nosso futuro. O relógio do juízo final estaria certo? Ainda há tempo para impedir que isso aconteça? É o que Pura Teoria vai te mostrar agora. O tempo está se esgotando. Mas como sabemos disso? A resposta está em um dos símbolos mais assustadores da nossa era, o relógio do juízo final. Ele não é um relógio comum, não mede horas, minutos ou segundos. Mede o quão perto estamos da nossa própria destruição. Criado em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, o relógio foi uma iniciativa dos cientistas que participaram do Projeto Manhattan, o mesmo que desenvolveu as primeiras bombas nucleares. Na época, a maior ameaça do mundo era a corrida armamentista nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. O relógio foi ajustado para 7 minutos para a meia-noite, um alerta claro de que se uma guerra nuclear começasse, a civilização poderia desaparecer em questões de horas. Ao longo das décadas, os ponteiros avançaram e recuaram, acompanhando os momentos mais tensos da história. Em 1953, por exemplo, ele marcou 2 minutos para a meia-noite. O mundo nunca esteve tão perto do colapso até aquele momento. Estados Unidos e União Soviética testavam bombas termonucleares com um poder destrutivo dezenas de vezes maior que as de Hiroshima. Em 1991, 17 minutos para meia-noite, o maior alívio já registrado. A Guerra Fria chegou ao fim e os 2 países assinaram o Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Pela primeira vez, parecia que estávamos nos afastando do apocalipse. Mas esse alívio não durou. O século XXI trouxe novas ameaças, novas crises, e com eles os ponteiros voltaram a avançar. Em 2018, 2 minutos para meia-noite. Pela primeira vez desde 1953, os cientistas alertaram que estávamos de volta ao limite do perigo. O risco de uma nova guerra nuclear voltou a crescer, enquanto os cientistas afirmavam que a crise climática se intensificava. O que estava ruim piorou. Em 2024, o relógio marcou 90 segundos para meia-noite. E em 2025, quando o relógio completou 78 anos de existência, o mundo entrou em um curso de risco sem precedentes, apenas 89 segundos do fim. Mais próximo do que o colapso, do que jamais estivemos. Mas antes que você entre em pânico, é preciso entender 2 coisas. A primeira é que nem sempre essas previsões se consolidaram. Em 2018, por exemplo, ao contrário do cenário catastrófico, os diálogos ganharam os holofotes, mesmo a imprensa dizendo o contrário, já que entrava em cena, de forma acentuada, a fake news. The fake news. E o outro fator é o que esse relógio realmente significa. O relógio do juízo final é uma metáfora. Ele não prevê nada, não é uma profecia. Ele é um símbolo, um lembrete de que estamos no controle do nosso próprio destino. O relógio do juízo final é ajustado por cientistas e especialistas com base na interpretação de eventos globais. Se pararmos para pensar, é uma ironia ver que quem alerta são os mesmos que criaram a primeira bomba atômica.
O relógio do juízo final já apareceu em romances de Stephen King, músicas, quadrinhos e foi criado para promover o debate sobre os riscos que podem levar a humanidade ao colapso. Mas as ameaças que movem seus ponteiros não são metáforas, são reais. A grande pergunta é: quais são essas ameaças reais? O relógio do juízo final não chegou a 89 segundos por acaso. Algo nos trouxe aqui, algo que não tem nada a ver com alienígenas, zumbis ou asteroides. Mas aqui no mundo real não existe um único vilão, nenhuma solução mágica. O perigo não vem de fora, o perigo somos nós. Estamos à beira do colapso porque criamos um cenário onde várias ameaças existenciais avançam ao mesmo tempo. 3 delas são tão grandes, tão perigosas, que os cientistas afirmam que basta um pequeno erro para a civilização como conhecemos entrar em colapso. A primeira delas é a ameaça nuclear. Um erro pode custar o mundo. A Guerra Fria pode ter acabado no papel, mas o perigo nuclear nunca foi tão grande. Hoje existem mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo, espalhadas entre países que nem sempre estão em bons termos. A tensão entre Estados Unidos, Rússia, China e Coreia do Norte tem crescido ano após ano. Conflitos diplomáticos, ameaças veladas e testes de mísseis fazem com que o risco de um conflito nuclear acidental ou intencional esteja mais alto do que nunca. Os conflitos no Oriente Médio também não dão trégua e envolvem o perigo de ogivas nucleares e guerras biológicas. Mas o problema não é apenas a quantidade de bombas, é quem tem o dedo no gatilho. O arsenal nuclear no mundo depende de sistemas computacionais e humanos que não são infalíveis. No passado, erros técnicos e falhas de comunicação já quase causaram o fim do mundo. Em 1983, um falso alarme quase levou a União Soviética a lançar um ataque nuclear contra os Estados Unidos. O sistema de defesa russo detectou erroneamente um ataque americano. Se não fosse pela decisão de um único oficial, Stanislav Petrov, que suspeitou da falha e segurou a ordem de retaliação, talvez não estivéssemos aqui hoje. Em 1995, outro erro quase iniciou a Terceira Guerra Mundial. Um foguete de pesquisa norueguês foi confundido com um míssil nuclear. Por pouco, o pior não aconteceu. A segunda grande ameaça são as mudanças climáticas extremas, assunto que não é uma unanimidade. Mas 2024 foi o ano mais quente da história registrada. Algumas pesquisas mostram que o planeta está atingindo pontos de inflexão irreversíveis, apesar de essa tese ser questionada por outras pesquisas. E isso não significa apenas calor insuportável ou tempestades mais violentas. Significa escassez de comida, falta de água, migração em massa e guerras por recursos. E a terceira grande ameaça é a inteligência artificial. Criamos nossa própria perdição? Se em filmes a inteligência artificial se volta contra a humanidade, no mundo real a ameaça pode ser ainda pior. Em poucos anos, passamos de sistemas rudimentares para inteligências capazes de criar arte, programar códigos, imitar vozes e tomar decisões estratégicas. E se essas máquinas forem usadas para manipular a informação global? Para tomar decisões de guerra? Para hackear sistemas de defesa nuclear? Em 2024, um estudo mostrou que algoritmos autônomos já estão sendo usados em estratégias militares. O que acontece quando tirarmos os humanos da equação e deixarmos máquinas decidirem quem vive e quem morre? Em 2025, nas comemorações do Ano Novo Chinês, o governo chinês mostrou robôs humanoides dançando com humanos. Seria apenas uma coreografia ou uma demonstração de poder de força? Cada uma dessas ameaças por si só já seria um motivo para preocupação. Mas o relógio está realmente marcando o tempo do nosso fim ou ele está sendo manipulado? Vimos que, diferente de um relógio comum que obedece às leis da física, o relógio do juízo final é ajustado por cientistas e especialistas com base na interpretação de eventos globais. E onde há interpretação, há influência política. Ao longo dos anos, momentos de estabilidade fizeram os ponteiros recuarem. Mas quando as tensões aumentam, o relógio avança. E nos últimos anos, ele só tem andado para frente. Há quem diga que o relógio do juízo final não é apenas um alerta científico, é também uma ferramenta política.
Isso porque decisões políticas podem literalmente decidir o destino do planeta. Por isso, ninguém pode garantir que o viés ideológico dos cientistas não tem um peso na hora de acelerar ou desacelerar o relógio. Em janeiro de 2025, Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos, e isso pode ter afetado diretamente o relógio do juízo final. É como se os cientistas dissessem: temos que ficar de olho nele. Afinal, ele enfraqueceu tratados ambientais e desvalorizou acordos nucleares na gestão passada. Por causa de situações como essa, os críticos ao relógio argumentam que ele pode ser usado sim para reforçar narrativas de medo e controle. Em outras palavras, ao avançar os ponteiros, cientistas podem estar tentando pressionar governos e a opinião pública a agir. Isso não significa que as ameaças não sejam reais, mas significa que o relógio pode ser tanto um aviso legítimo quanto um instrumento de influência geopolítica. Mas Trump não é o único fator que fez o relógio do juízo final andar para mais perto do fim. A China se fortalece militarmente. A Rússia mantém sua postura agressiva em conflitos regionais. A Coreia do Norte continua com testes nucleares. O Oriente Médio segue instável. O resultado, o relógio do juízo final continua avançando. Mas como vimos, ele não prevê o futuro. Ele é um símbolo. Ele existe para nos lembrar que o destino do mundo ainda está em nossas mãos. Isso significa que ainda há tempo para mudar o jogo. Sem zumbis e extraterrestres, fica mais fácil. E aí, você acha que o mundo está caminhando para o fim? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quer saber como funciona a mente de um negacionista e descobrir se você é um deles, clique no vídeo que aparece na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!